Hoje, quinta-feira, dia 9 de julho, feriadão, dia da Revolução Constitucionalista de 1932. Muita gente morreu por causa desta revolução. Vejam bem, nós vamos agora, lembrando que Moisés, ainda não tinha o nome de Moisés, que o menino nasceu de Jocabede e de Anrã, nós vamos ver um salmo que fala exatamente da bênção que Deus dá ao casal, que Deus dá à família. Salmo 128, diz aqui o salmo: Feliz aquele que teme o Senhor e anda em seus caminhos. Comerás do fruto de tuas mãos, serás feliz e prosperarás. Tua esposa será videira fecunda no interior de tua casa. Teus filhos, rebentos de oliveira ao redor de tua mesa. Eis como é abençoado o homem que teme o Senhor. O Senhor te abençoe de Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém todos os dias de tua vida, e vejas os filhos de teus filhos. Paz a Israel. Esse salmo é um salmo de bênção para a família. Para a família. Como foi abençoada a família de Anrã e Jocabede, com os filhos, e até com esta criança que a mãe, desesperada, colocou numa pequena barquinha feita de vime, um bercinho frágil, fraco, que ela colocou nas margens do rio Nilo e pediu que a irmã mais velha ficasse atendendo a criança. Olha até que ponto vai o desespero de uma mãe para tentar livrar o seu filho. Olha até que ponto vai. A gente precisa às vezes perceber isto, que o Senhor não desampara ninguém. O Senhor está junto conosco. Então vamos ver. Criança está no barquinho, nas margens do rio Nilo. Mas Deus vela por ele. Deus vela por ele. Capítulo 2 de Êxodo, versículo 5. A filha do faraó, a princesa, portanto, desceu para tomar banho no rio, enquanto as companheiras passeavam na margem do Nilo. Ela viu a cestinha no meio do tabual e mandou que uma criada a apanhasse. Abrindo a cestinha, viu a criança. Era um menino que chorava. Ficou com pena e disse: é uma das crianças dos hebreus, é uma das crianças dos filhos de Israel, é uma das crianças dos escravos. A irmã do menino disse para a filha do faraó: queres que eu vá chamar uma ama de leite entre as mulheres hebreias para criar o menino? Vai, disse-lhe a filha do faraó. E a moça foi chamar a mãe do menino. A filha do faraó disse à mulher: leva o menino, amamenta para mim e eu te pagarei. A mulher levou o menino e o criou. Quando o menino estava crescido, a mulher levou a filha do faraó, que o adotou como filho. Deu-lhe o nome de Moisés,
pois disse: eu o tirei das águas. Olha que coisa interessante. Quando o menino estava chorando no cestinho, a filha do faraó, a princesa, vai tomar banho às margens do rio. Ela com as suas companheiras, com as suas escravas. E ela enxerga o barquinho. Ela enxerga. E manda uma das escravas buscar o barquinho. E quando ela abre, ela vê um menino chorando. Um menino chorando. E ela toma o menino nos braços, com carinho. É interessante, né? E ela reconhece naquele menino um filho dos escravos. É um menino dos hebreus. E ela sabia, claro, ela era filha do faraó, ela sabia que o pai dela tinha mandado matar todo menino homem dos hebreus. Tinha que jogar no Nilo. É interessante. A filha do faraó, a princesa, desobedece às ordens do pai, porque ela começa a gostar do menino. E ela não vai jogar o menino no rio, como era a lei. Ela não vai jogar. E a irmã desta criança, a Miriam, percebe que a filha do faraó ficou encantada com o menino e disse à princesa: Vossa Alteza, se quiser, eu vou buscar uma mulher hebreia para amamentar a criança. E a princesa diz: vai. E chega Iocabede, a mãe, cujos seios deviam estar cheios de leite, porque a criança não tinha mamado. E a princesa diz a Iocabede que era mãe, ela não sabia que era mãe: amamenta esta criança e eu te pagarei. Uma coisa interessante, é o único caso que a gente conhece que uma mãe é paga para amamentar o próprio filho. Mas Iocabede não pode dizer para a princesa que era filho dela. Então, Iocabede, com certeza, feliz da vida, alegre, agradecendo ao Senhor, Deus de Israel, ela pega o menino, agora não mais pertencia a ela, aquele menino agora era propriedade da filha do faraó, e ela leva para casa e amamenta o menino, até o menino crescer e não precisar mais ser amamentado. A mãe própria é que amamenta a criança. E depois, quando o menino está crescidinho, ela leva o menino à filha do faraó. E a filha do faraó, que com certeza não tinha filhos, adota aquele menino hebreu. Adota como seu filho. Aliás, a palavra Moses, a Bíblia dá uma interpretação hebraica, mas o nome Moisés, na realidade, é um nome egípcio. E em egípcio, Moses significa filho. O nome de Moisés significa filho para a filha do faraó. E ela o cria daí em diante como seu filho. Moisés é criado como um príncipe do Egito. É muito interessante porque a gente sabe, pelos Atos dos Apóstolos, pelo discurso de Estevão, lá no livro dos Atos dos Apóstolos, está no capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, versículo 22, Moisés teve uma educação refinada, como todo nobre da corte.
Moisés teve acesso aos estudos mais grandiosos do Egito. Com certeza, ele frequentou as escolas melhores. Ele era alguém da corte, ele era filho da filha do faraó. Então Moisés, de certa forma, Deus o preparou para o trabalho que Deus estava reservando a Moisés. Diz aqui nos Atos dos Apóstolos, Moisés era um homem influente e foi criado em toda a sabedoria do Egito. Estudou toda a arte, toda a ciência, toda a tecnologia conhecida pelos sábios egípcios. E nós devemos entender uma coisa importante. Na época, o Egito era uma das civilizações mais conhecedoras de tudo que havia no mundo. O Egito era um país muito rico, um país que vivia muito em paz, não tinha muita guerra. O Egito conhecia, por exemplo, toda a arquitetura egípcia é muito forte. Construíram as pirâmides que estão lá até hoje. É impressionante. Eu, há anos atrás, há 25 anos atrás quase, eu estive no Egito, eu vi as pirâmides, é alguma coisa assim assombrosa. A gente fica impressionado. A pirâmide de Quéops, que é a maior, ela tem 146 metros de altura. Eu acho que em Sorocaba não tem um prédio com essa altura. 146 metros de altura. Com pedras. Foi construída com pedras de 2 a 4 toneladas. Até hoje é uma complicação para saber como é que os egípcios construíram aquilo ali. Olha, construir 146 metros de altura, com pedras enormes, pesadíssimas. Os templos do Egito eram templos imensos. Os egípcios conheciam muita matemática, porque quando o Nilo crescia, eles tinham que fazer a divisão da terra, portanto, estudavam geometria, a divisão da terra, para quando o Nilo abaixasse, eles soubessem de quem era essa terra, a quem pertencia, a quem não pertencia. Os egípcios conheciam, por exemplo, a arte da irrigação, porque como não chovia, então eles precisavam trabalhar a água e levar a água para os lugares onde ela não chegava, porque senão a terra não produzia. Os egípcios conheciam a escrita, conheciam uma arte que até hoje a sociedade nossa, com toda a cultura, ainda não sabe direito como é que se fazia, que é a mumificação dos cadáveres. Até hoje nós não sabemos bem como é que eles faziam. Um cadáver era conservado durante milênios. A mumificação, havia médicos no Egito, havia gente que entendia de engenharia. Os egípcios eram um povo muito, muito culto. E Moisés teve acesso a tudo isso. E a muito mais. Exatamente porque ele foi muito bem formado, ele foi muito bem criado pela princesa filha do faraó. E Moisés vai crescendo, vai se transformando em homem. E é muito interessante porque parece que a princesa não escondeu de Moisés que ele era filho dos hebreus.
não escondeu. Ele sabia que ele não era egípcio. Foi criado como egípcio, como um filho adotivo. Mas ele sabia que tinha gente da sua raça que estava sendo escravizada. E Moisés vai conhecer o pessoal da sua raça, os israelitas ou os hebreus. No livro do Êxodo, os israelitas são chamados quase sempre de hebreus, por causa de descendentes de Abraão, hebreus. E diz aqui, no capítulo 2 de Êxodo, versículo 11, aconteceu naqueles dias que Moisés, sendo já adulto, dirigiu-se para junto de seus irmãos. Portanto, vai ver o povo que estava escravizado. E presenciou os trabalhos forçados. Viu um egípcio agredindo, torturando um dos seus irmãos, um hebreu. Olhou para os lados e, não vendo ninguém, matou o egípcio e enterrou-o na areia. Primeira atitude de Moisés foi uma atitude infantil. Ele viu um egípcio torturando um israelita, um hebreu. O que ele vai fazer? Ele pensa que com isto, com esse ato impensado, ele estava libertando o povo de Israel do Egito. Não, ele vai e mata o egípcio e o enterra na areia. Ora, a libertação não era só salvar um, e também não era agredindo, matando um egípcio, que era simplesmente alguém que estava fazendo o que via os outros fazerem, que era oprimir o povo de Israel. Moisés o mata. Moisés o mata. Uma atitude infantil, de alguém que pensa que matando um opressor vai matar a opressão. Não. A opressão tem que ser vencida de uma forma racional, com a cabeça e não com a força bruta. Isso é importante, eu vou repetir a frase. A opressão se vence com a cabeça, com a inteligência, não com a força bruta. Aqueles que pensam que com a força bruta se vence a opressão estão enganados. Estão enganados. Agora, com a inteligência, sim. Com a inteligência, nós vamos ver como a opressão é vencida. No versículo 13 diz assim: saiu no dia seguinte e viu 2 hebreus brigando, e disse ao agressor: por que agrides o teu companheiro? Este lhe respondeu: quem foi que te nomeou chefe e juiz entre nós? Queres talvez matar-me, como mataste o egípcio? Então Moisés assustou-se e disse consigo: com certeza o fato tornou-se conhecido. Moisés percebeu que a sua situação não era mais firme. Debaixo dos seus pés, o terreno se diluía, se desfazia. Quando o faraó soube do acontecido, procurou matar Moisés. Moisés fugiu do faraó e foi para o deserto, para a terra de Madiã. Moisés foge. Ele que tentou libertar um escravo pela força bruta, agora ele próprio se torna um fugitivo. Já não era mais considerado o príncipe, o filho do faraó, o filho da filha do faraó.
mas agora é um criminoso, é um fugitivo. E ele foge para o deserto. O Egito era cercado de desertos. Era não, é. Até hoje é cercado de desertos. E Moisés foge, vai embora, virou ninguém. Voltou a quando ele era criança, um fugitivo, um perseguido. Moisés vai para o deserto, mas Deus o guiava. Deus estava olhando por Moisés, não só por Moisés, mas Deus tinha um plano a respeito de Moisés. Deus tem muita paciência. Deus é paciente. Deus não tem pressa. Nós é que somos apressados. Nós queremos resolver a coisa do nosso modo, da nossa maneira e com pressa. Moisés, quando mata o egípcio, Moisés, quando vai tentar separar os irmãos que estão brigando, ele quer resolver o problema à sua maneira. Ele acha que as coisas têm que ser feitas na hora e do jeito que ele quer. Mas Deus vai mostrar para Moisés que Deus tem outros planos, que Deus tem outras situações. Deus vai fazer Moisés amadurecer. Isso é muito bonito, isso é muito importante. A idade madura, eu me sinto um pouco isso já, com os meus anos de vida, a idade madura faz com que a gente pense melhor, com que a gente erre menos. Não que a gente não erra, erra também, mas erre menos. E confie mais na cabeça, na inteligência, no projeto, do que nas coisas resolvidas assim na hora. É bem do jovem querer resolver as coisas na hora. Mas nem sempre resolver as coisas na hora resolve a situação. Pelo contrário, às vezes até complica, como para Moisés complicou. Pelo fato de ter matado o egípcio, pelo fato de ter tentado se transformar em juiz dos seus irmãos escravos, por isso ele se torna ninguém, se torna um prisioneiro, se torna um fugitivo. Se ele voltasse até o Egito, ele seria prisioneiro. Não, ele se torna um fugitivo. Meus queridos, vamos ver como o plano de Deus é interessante, né? Deus não tem pressa. Eu volto a dizer, Deus não tem pressa. Ele tem paciência, mas Ele sabe o que vai fazer. Nós é que não sabemos, mas Ele sabe o que vai fazer. E com isso, Ele está preparando Moisés para ser maduro, para ser o libertador do seu povo. Nós estamos concluindo o nosso programa desta quinta-feira, dia 9 de julho. Eu agradeço a todos vocês por terem deixado eu entrar na casa de vocês com a palavra de Deus para orientar vocês. E desejo de coração que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre vós e convosco permaneça neste dia, agora e para sempre. Amém.